RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia a todos vocês que estão espalhados por esse Rio Grande amado, 27 cidades e adjacências, né? Do nosso sinal da 524 da NET, do nosso Rio Grande Movimento, da nossa RDC TV. E também você que está pelo mundo aí, nos pegando já pelo Facebook. Estamos aqui para mais um Rio Grande Movimento, prestar um serviço para você com entrevistas bacanas. Lília Belim, bom dia. Muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia para você que está aí nos acompanhando na sua casa, no seu trabalho ou até no trânsito aí, para quem consegue, lógico que não quem está na direção, né? Mas para quem consegue aí nos acompanhar pelo celular, pela sua telinha aí no carro também. A gente está no Facebook e está em todas as redes sociais. Vamos iniciar o dia de hoje, então, falando do tempo, que já está diferente por aqui, né, Forcolém? Verdade, já esfriou. Já esfriou. O resultado daquela instabilidade, leve instabilidade que chegou ontem no estado, já chegou hoje por aqui nessa quarta-feira, porque as temperaturas amanheceram aí em queda na maior parte das regiões. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros. Aqui na capital, o dia amanheceu com 11 graus. E as máximas hoje chegam aos 18, até vai estar um pouquinho mais alto aí perto de algumas regiões, mas temperaturas bem amenas aqui na capital gaúcha. Ali na Serra amanheceu mais frio, com 8 graus, e vai permanecer com 14 a máxima por lá, bem mais frio que no restante. Passo Fundo amanheceu com 13 graus, vai chegar aos 18 hoje. Lá em Erechim também com 14, a máxima também será de 18 graus. E ali no litoral, Capão da Canoa amanheceu com 15 graus, vai chegar aos 19. Como vocês podem ver aí, tempo bom na maior parte do estado, apenas em algumas regiões, céu parcialmente nublado, sol entre nuvens, como no litoral. Forcolém. Muito bem, Lilian. Hoje pela manhã estava menos, assim, estava gostoso. Daí agora saiu um pouquinho de sol, daí deu esse vento, aí vem esse... bom, já a temperatura já deu uma baixada, ficou um pouquinho mais fresquinho, mas ainda tá legal. Esse é o inverno que dá para curtir bastante. Bom, o assunto agora é benefícios e o pente fino do INSS. O Rio Grande do Sul tem o maior índice de cancelamento dos benefícios. Para falar sobre isso, doutor Fernando Machado, advogado previdenciário. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Prazer, obrigado pela oportunidade de falar de uma coisa que, particularmente a mim, gosto bastante e eu acho de suma importância. Sabe que uma vez eu estava recebendo um convidado no programa dele assim... Bom dia, boa tarde, ouvintes e tal. Desculpe, eu digo assim, não, os telespectadores também são ouvintes, fica tranquilo. A gente que vem também faz coisa em rádio, a gente se acostuma com o ouvinte. Não, eu tô em rádio de manhã, daí venho pra cá, depois tô em rádio à tarde também, de vez em quando meus ouvintes, meus telespectadores, mas são ouvintes também. Muito bem, doutor, o índice de cancelamento de auxílios-doença chega a 82%, é isso? Aqui no Rio Grande conta 75% no país, ou isso aí não está exato? Não está exato. Deixa eu fazer uma breve explicação. Quando você diz que 82% é cancelado, o INSS ele computa o que é cancelado administrativamente. Aquela pessoa que é chamada para o INSS, que estava em benefício, ou que foi lá e marcou, agendou a sua perícia, e o benefício é negado. Esses gera um índice alto. Ou, consequentemente, depois os segurados, eles ingressam na justiça e obtêm judicialmente alguns o reestabelecimento do benefício, a implantação do auxílio-doença ou da aposentadoria e, consequentemente, isso não entra nas estatísticas do INSS. Quando a gente vê que o Rio Grande do Sul é o maior, tem a maior rejeição do INSS em relação a benefício, a gente tem que fazer uma outra análise também. Qual é que é? Por quê? Para você obter o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você tem que ter uma coisa chamada condição de segurado. O INSS nada mais é do que um seguro.
Instituto Nacional da Seguridade Social. Certo. Então, o Rio Grande do Sul, juntamente com São Paulo e juntamente com Minas Gerais, junto com Santa Catarina e Paraná, é um dos estados que mais tem pessoas que não estão na informalidade. Sim. Ou tem lá o seu recolhimento previdenciário. Como é que eu adquiro a condição de segurado, Rogério? Com a carteira de trabalho assinada, Claro. quando eu estou vinculado a um emprego, ou quando eu recolho o meu carnezinho, aquele carnê laranja, ou a guia da Previdência Social. Consequentemente, a gente tem no Rio Grande do Sul um grande índice de pessoas com a condição de segurado, que podem aí sim pleitear o benefício previdenciário. Porque se eu estou na informalidade, se eu não tenho a carteira assinada, se eu trabalho sem o recolhimento, até aquele de autônomo, eu não consigo chegar no INSS e pedir um benefício. Esse não tem direito mesmo. Esse não tem, ele chega, a perícia, ele nem chega a fazer a perícia. O senhor não está nem no cadastro. O senhor não está nem no cadastro, o senhor não está com a condição de segurado. Aí ele diz, mas eu tenho aqui, eu recolhi, está aqui, ou a minha, mas eu estou de carteira assinada, ou estava num período. Tá, mas, bom, então tá, sua empresa não está recolhendo. Bom, aí pode fazer. Aí ele retoma porque... Isso é importante, doutor. Isso é bem importante. Se a pessoa chega lá e não sabe, mas a empresa não está recolhendo... Isso é um problema do INSS com a empresa. O trabalhador não tem a condição, ele não tem meios de ficar fiscalizando se a empresa X ou Y está recolhendo. Mas o próprio INSS daí, ali no sistema reconhece ou daí vai ter que chamar o advogado para rever o seu... Olha, ele, na grande maioria, ele até acaba reconhecendo. Mas tem momentos, isso depende de cada servidor, de cada momento, de cada agência. Entendi. E aí ele pode até negar. Mas eu quero assim, retomar a questão dos 82%. O Rio Grande do Sul, ele tem esse problema porque a gente tem a condição de buscar judicialmente. O TRF4, nosso Tribunal Federal, que é onde tramitam essas ações, tem um alto índice de ações. 50% das ações previdenciárias no Brasil passam pelo TRF4, que são as ações vindas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Entendi. Então, esse índice judicial contra o INSS parte muito daqui, tanto que algumas decisões, algumas jurisprudências que modificam o entendimento do INSS passa aqui pelos nossos tribunais, passa pela militância da advocacia em querer brigar pelos direitos do segurado. Só um minuto, corta aqui para geral, Márcio. Eu vou puxar mais essa mesa aqui, que desde ontem está acontecendo isso. Eu vou pegar o copo d'água e meu nariz corta o entrevistado, né? Então, isso é feio pra caramba. Se vocês puxarem essa mesa aqui de novo, tá? Já estão avisados. Para mim sentar, mas eu preciso tomar água. Se um de vocês aí, 1, 2, 3, 4 tá nesse estúdio, vou puxar de novo, vocês vão ver meus colegas. Não fui eu, tá? Eu também não. Não foi, senhor? Não. Então tá bom. Não, então eu não vou brigar com o entrevistado também. Tá, mas a Operação Pente Fino, voltando aqui. Desde 2016, eu lendo aqui, o Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, economizou 1,2 bilhão e revisou mais de 120 mil benefícios só no Rio Grande do Sul. Percentualmente, o Estado lidera o ranking do Brasil de taxa de cancelamentos e benefícios. Bom, aí diz aqui embaixo, no caso da aposentadoria por invalidez, o percentual de cancelamento é de 32% contra 30% no país. Pode ser. Esse índice, quando é administrativo, eu vou respeitar as informações da autarquia. É que o ministro deu até uma entrevista aí, né? O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, que a gente não sabe nem o nome dos ministros. Você sabe o nome de algum ministro? O senhor lembra de algum nome do ministro? Não, né? Porque são tudo cargos... Mas que eles saíram agora para concorrer. Vai variando. Então é o seguinte, o número de processos de revisão de benefícios já gerou a economia de 10,3 bilhões no país. No Brasil, quase 1 milhão dos 1,5 milhão de benefícios já foram revisados. É importante esse pente fino, não é? Deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara. A revisão do benefício de auxílio-doença, de aposentadoria, ela está na lei. Não se cometeu nenhum equívoco nisso. Isso é importante. Agora a gente tem que fazer uma análise, Rogério e telespectadores. Vou dar um exemplo. A pessoa teve um problema de saúde, se aposentou por invalidez na condição de metalúrgico lá nos anos 2000, aos 45 anos.
Hoje a pessoa chega aos seus 58, 57, aposentado por invalidez, ganhando uma miséria, tá? Com as suas dificuldades, com as suas limitações. Aí é chamado para um pente fino, vai para o pente fino e recebe alta. Como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho? Depois de 15... Como é que alguém dá alta? Dá alta de quê? Ele pode, ele chegou lá e disse, o que o senhor tinha? Eu tinha um problema de coluna. Vou lhe dar alta. Eu vou dar um exemplo aqui e eu não estou mentindo. Eu tenho um exemplo de uma cozinheira. 98 foi aposentada por invalidez por problema de cegueira. Cegueira foi desenvolvendo. Chegou agora no pente fino, ela tinha 52 anos, se aposentou nova. Porque, claro, cozinheiro não pode ser... Infelizmente, tu pode ser cego e fazer algumas atividades, mas a de cozinheira, essa não tem como você ter. Ela foi e recebeu alta. O que disse na... Não, realmente ela tem a cegueira, mas ela pode passar por um processo de reabilitação. Olha, isso? Processo de reabilitação é você fazer uma nova atividade. Só que você pode encaminhar a pessoa para reabilitação, mas mantenha o benefício, porque cortar, ela tem contas a pagar, ela tem o remédio para tomar, ela tem as suas obrigações, o seu aluguel, o seu IPTU. Então isso não pode vir de cima para baixo sem poder as pessoas serem orientadas. Outra coisa, a gente tem que analisar, e essa é uma coisa que a gente tem brigado muito, os advogados, a questão social. Sim. Muitas vezes, o teu problema de saúde pode te ocasionar, pode te dar uma condição, a tua família, a tua estrutura, de tu retornar ao mercado de trabalho. Agora, e aquelas pessoas que estão vivendo à margem da pobreza, que não têm uma condição, não têm instrução, não têm escola? Sabe? Então, mas vem cá, doutor, eu sempre quis entender esse sistema do INSS que eu não consigo entender. O atendente está lá naquele guichê ali, a pessoa está ali, e é ele que vai entender que essa pessoa não precisa mais, ele sabe da vida dela lá? Não, isso é um médico perito, é um médico. A perícia é médica. Tá, mas tudo bem. Quando tem essa questão aí de a pessoa poder até perder o benefício ou reabilitar-se, não teria que entrar um assistente social aí para ver que situação tem essa pessoa? Seria fundamental. Não é só o médico que pode decidir isso? Vou dar um outro exemplo aqui. Pessoas portadoras de HIV e tuberculose. Eu faço uma aposta que é muito difícil o mercado de trabalho absorver essas pessoas. Existe sim o preconceito. Então, você está lá há 10 anos em benefício por causa do seu HIV, por causa da sua tuberculose. Vais voltar ao mercado de trabalho? Não volta. O mercado de trabalho mudou. As condições de trabalho hoje são outras. A pessoa tem que se readaptar. Ela foi preparada. O que é aposentadoria por invalidez? Aposentadoria significa ir para o seu aposento. Você pode até retornar. Eu não estou dizendo que tem gente que possa retornar ao mercado de trabalho, mas tem que se analisar de modo mais profundo, Rogério. Não pode vir esse corte. As pessoas estão passando dificuldade. Nós já tem uma dificuldade de o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo município, Estado e União, uma dificuldade de fornecer o medicamento. Sim. A pessoa tem que ir para a farmácia comprar. Tudo é judiciado. Tudo é judiciado. Se ela não consegue e judicialmente buscar o seu benefício, ela vai ter que comprar. E se ela não tem o benefício previdenciário, ela fica sem o medicamento. Então é muito complicado. Me conta essa história que eu fiquei impressionado com essa história da cozinheira que ficou cega. Ela é um caso seu? É um caso conhecido. Tá. Não é... não. Tá, mas a partir do momento... Desculpa, o da cozinheira cego, sim, é meu escritório. Tá. A partir daí que ela foi negado o benefício que está ali, claro, ela lhe procurou como advogado. Qual é a ação que o senhor vai tomar? O senhor entra em primeira ação é uma liminar para garantir o benefício? O que é hoje? É uma ação junto à Justiça Federal contra o INSS, pedindo o reestabelecimento do benefício, ou da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença, com base numa perícia médica judicial. Isso é fundamental. Aí, de pronto, o juiz nomeia-se um perito judicial. Tá, mas antes o senhor não garante com uma liminar ou benefício? Ou é imediato? Olha, a gente pede, mas infelizmente, devido à demanda, devido ao acúmulo, está se pedindo
Os juízes estão apenas deferindo a avaliação médico-pericial. Tá bem. Aí sim, faz a avaliação médico-pericial. Pelo mesmo, mas ela não pode pegar o mesmo médico que mandou ela embora? Não. Tem que ser pelo outro. Não. Quando você vai para a agência do INSS, Certo. você faz a perícia com um médico cadastrado, um médico conveniado ao INSS. Ok. Quando você vai entrando na justiça, você é atendido, é feita a perícia com um médico designado pelo juiz. Ah, entendi. Não é nem o médico dela, nem o médico do INSS. É o médico do juiz. Entendi. Esse médico vai reavaliar, vai analisar a documentação, o prontuário médico, os exames que essa pessoa possui, para aí sim reestabelecer o benefício e conceder. E no caso dela, já fez? Sim, aí o que acontece? De posse, o médico deu um laudo, que ela é cozinheira, ela era cozinheira a vida inteira. Não teria, e aí o perito foi muito inteligente, ele disse assim, impossibilidade de manusear fogão a gás ou elétrico. Já acabou por aí. Ele disse assim, é impossível. E, automaticamente, o juiz recebeu o laudo e reestabeleceu o benefício numa questão, num pedido liminar. Mas isso o perito podia ter visto? Para que fazer uma pessoa humilde passar por toda essa situação? Só que aí situação? nós estamos... Eu estou falando para vocês um exemplo que o indeferimento foi em março, a perícia judicial foi em maio, o reestabelecimento foi em julho. Então ela ficou de março a julho sem receber. Este é o grande problema. E aí nós temos um outro aspecto, se tu me permites, a questão. O que eu recomendo às pessoas? Que, se possível, mantenham-se aquelas que estão em benefício previdenciário as suas consultas médicas atualizadas. Aí nós vamos partir para um outro problema. Isso é importante. Nós estamos hoje com os postos de saúde em greve no município. Sim. E a pessoa vai agendar médico para quando? Ela diz assim, doutor, ficou para janeiro de 19, meu médico. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer uma ressonância magnética, para ver o meu problema da minha coluna. Eu não consigo fazer o meu exame abdominal para ver como é que está a minha questão renal. Tá, mas com isso não perde o benefício, só se o perito chamar e entender que não... Mas aí você vai para o INSS, agora a perícia em agosto, em setembro, para dizer, não existem elementos novos para caracterizar. Claro, você não conseguiu consultar, não conseguiu consultar. Mas que barba. Que país cruel, doutor. É muito complicado. Ninguém aqui é contra a revisão de benefício, até porque pode e tem, existe irregularidades. Agora, que nós precisamos ter uma consciência, fazer valer o princípio da seguridade social. O INSS é um benefício, é um instituto social. Ele não é uma seguradora comercial. A gente tem que ampliar essa nossa visão, a gente tem que entender. Vou dar um outro exemplo, que se você deixar, eu vou falar a manhã inteira. A questão das pessoas com depressão. Depressão é uma doença grave. Com certeza. As pessoas têm... Quem que consegue trabalhar num processo depressivo? Usuário de droga, usuário de álcool, dependente químico. Ele precisa de uma amplitude de tratamento. O Estado não consegue dar isso. Ele precisa ficar em benefício. Ele precisa, com o benefício que ele recebe, ir para uma clínica. Por que você acha que aquele jovem, aquela senhora com 40 e poucos anos, que é um dependente químico, a família tem condições de dar o suporte? Por que não? Ele precisa ser amparado pelo INSS. Ok. Doutor Fernando Machado, advogado previdenciário, falando... O senhor tem que botar aqui, né? Tem problema. Está convidado. Não posso convocá-lo porque seria uma falta minha, mas eu estou lhe convidando. Aí eu agradeço porque é um tema bem importante. Uma coisa, as pessoas... Eu vou lhe dar um exemplo. Você sabe como você faz para se aposentar? Você que é jornalista, as pessoas não sabem. Alguém aqui no estúdio... Sabe qual é o processo que tem que fazer? Sabe como é que faz? Eu disse assim, eu estou desempregado. Eu vou dar um exemplo. Eu virei motorista de táxi, eu virei motorista de aplicativo, eu virei um técnico em eletrônica. Qual é o código que eu uso? Qual é o procedimento que eu tenho para fazer, para começar a recolher? É tudo muito complicado, né? É tudo muito complicado. A dona de casa hoje tem legislação específica. Não estou falando da empregada doméstica. A dona de casa. E isso, orientar as pessoas a preencher o carnezinho verde. Vamos fazer uma pauta assim, então. Semana que vem. Semana que vem? Tá confirmado. Então tá bom. Doutor Fernando Machado, advogado previdenciário, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Vem aí a Lilian Abelim, tem mais entrevistas para você.
Isso mesmo, Forcolém. A gente vai falar sobre um dos direitos fundamentais, que é o direito à moradia. Vamos discutir um pouco como é que está essa questão aqui na capital, essencialmente. Estamos com uma defensora pública que vai falar mais sobre o assunto. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vai enviando a tua dúvida aí pelo Facebook, onde nós estamos ao vivo, ou também pelo Twitter e em todas as redes sociais da RDC TV Digital. A gente já volta. O Rio Grande Movimento está de volta. A gente vai falar sobre o direito à moradia agora e tudo que isso inclui. E todo esse debate que temos nacionalmente falando e trazendo isso aqui para o município. Para isso, nós recebemos aqui a defensora pública Isabel Wechsel, que vai comentar um pouquinho com a gente. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz de representar a Defensoria Pública nesse momento, num assunto que é tão sensível e imprescindível para a Defensoria Pública, para a atuação. E obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, o direito à moradia propriamente dito, né, ele não está na Constituição desde a sua implementação, né? Ele passou a ser um direito constitucional mais recentemente, no ano de 2000, né? Sem dúvida. O direito à moradia, ele passou a ser encarado como um direito fundamental em virtude de que todo ser humano busca um espaço no universo. Então, a partir do momento que tu não se reconhece naquele espaço que tu se encontra, tu não tem um direito fundamental, todos os direitos fundamentais, eles não existem. O direito à privacidade, um direito a uma vida digna, o direito a ter o teu espaço com a tua família, a se constituir como cidadão, a se reconhecer como cidadão, a possibilidade de criar seus filhos, de criar seu espaço de convivência, de ter sua plantinha, de ter o lugar em que ele se reconhece como realmente o detentor, o local que ele se sente adequado. E é isso que se busca muito e precisou estar no artigo 6º da Constituição Federal para que houvesse essa previsão que sempre existiu, né? Até na Bíblia já existe que as pessoas precisam ter esse espaço. Pois tem o princípio da dignidade humana incluído. Não é só ter um teto, né? Então, o que é garantido ao cidadão é bem mais além. É interessante porque, assim, o direito à moradia, ele é um direito, talvez, assim, ele só seja um pouquinho menos do que o direito à vida, né? Porque o principal é o direito à vida e depois é o direito à moradia. Ele traz uma consequência muito especial na vida do cidadão, porque a partir do momento que eu não tenho uma moradia digna, eu não me reconheço num espaço, isso não tem nada a ver com propriedade. São direitos diferentes. É o direito à moradia, se reconhecer no espaço. A partir do momento que eu não tenho isso, eu terei consequências jurídicas na minha vida. Eu terei consequências, às vezes, penais, às vezes da infância e da adolescência, porque a criança também não se constituiu num espaço adequado, não se desenvolveu. Penal, porque a miséria e a violência, infelizmente, elas andam juntas. Então, há uma consequência no ordenamento jurídico de forma complexa e, por isso, que é tão importante um ordenamento bem específico e com muito rigor de todas as instituições jurídicas. E muitas políticas públicas, né, para tentar atender, assim, todos esses itens necessários para que todos tenham uma moradia digna, né? Entre os itens aí a ser discutidos está o acesso prioritário à moradia para grupos em situação de vulnerabilidade social, né, ou desvantagem, enfim. Como é que entra o trabalho da Defensoria nisso? Então, é importante deixar pautado que o artigo 6º da Constituição Federal fala sobre o direito à moradia. No artigo 183 da Constituição Federal fala que é uma política do município a questão da habitação. Então, cada município deve trazer uma legislação específica. Por exemplo, que as pessoas cidadãos do município que estão em vulnerabilidade. O município deve preservar ou uma política habitacional adequada, que é uma moradia, um empreendimento habitacional social, ou um aluguel social, uma resposta para essas pessoas que não têm condições de arcar com as custas. É importante que as pessoas percebam que isso não é um assistencialismo, ou que a pessoa não busca que paguem um aluguel social para ela, que isso é um benefício, que, olha, está saindo do nosso bolso. Não, pessoal, são pessoas que realmente não têm condições de sobreviver. São essas que têm acesso a um aluguel social, por exemplo, que são em torno de R$500 e que
muitas vezes as pessoas sequer ganham 300 por mês, que são recicladores, moradores de rua. Então, é só uma forma de trazer um pouquinho mais de igualdade. E que é o que funciona aqui em Porto Alegre, né? O aluguel social é o que... O aluguel social, ele é previsto de duas formas aqui em Porto Alegre. É o aluguel para as ocupações, as pessoas que estão em ambientes de risco e também as que estão em vulnerabilidade social. Hoje, os da vulnerabilidade social está suspenso. Tá? Eles não estão pagando mais, então os moradores de rua estão sem acesso a aluguel social no atual momento, porque existe um novo programa que seria o Moradia Primeiro, só que infelizmente o poder público está com um pouquinho de dificuldade de encontrar imóveis para alugar. Então, numa população que hoje são 5.000 moradores de rua, não tem nenhum recebendo aluguel social. Isso desde quando, Isabel? Ele começou a trazer um pouquinho de complicações a partir de 2016, tá? Porque o aluguel social, ele começou a ser implementado em 2014 por uma resolução, um ordenamento do prefeito, da prefeitura municipal da época, tá? Que não é nem o mesmo panorama. E em virtude da Vila Liberdade, que houve um incêndio lá naquela vila, e muitas pessoas envolvidas nesse incêndio passaram a receber o aluguel social. Elas conseguiram alugar em municípios próximos de Porto Alegre e, por isso, o aluguel poderia cumprir o seu valor efetivo, porque R$500 tu conseguires alugar aqui em Porto Alegre é um pouquinho mais difícil. Então, na época, ele foi muito bom, assim. Na época, eles implementaram 2.000 benefícios, as pessoas passaram a receber. No decorrer do período, de acordo com o diretor do departamento habitacional e de acordo com a política habitacional, eles passaram a exigir outros critérios. Só que esses outros critérios, muitas vezes, não são comunicados à população. Por exemplo, exigem que agora o imóvel que seja objeto da locação pague IPTU. Então, nessas regularizações informais, é difícil tu achar um imóvel que pague IPTU. Muitas vezes é um contrato de compra e venda, são negócios informais. O ideal é que seria tudo muito formal, mas ainda nós somos um país que estamos em desenvolvimento, que estamos crescendo e estamos implementando esses direitos. Então, nós precisamos ver qual que é o nosso panorama hoje. Hoje existe muito contrato de compra e venda de gaveta, que as pessoas ainda não pagam IPTU e que é difícil tu encontrar um imóvel que seja no valor de R$500 que pague IPTU. Mas, além de tudo, a situação piorou porque está suspenso. Pois é, hoje está entrando em votação, né, essa questão do IPTU aqui em Porto Alegre. Agressivo. E quanto a isso está... Na verdade, não influencia muito, porque, na verdade, infelizmente, essa política é mais para os proprietários de imóveis regulares, enfim, que não influencia. Não está previsto isso na votação, não está... Não está sendo contemplado isso na votação, infelizmente. Bom, e então, nesse caso, com essa situação, a gente vê que tem uma piora, na verdade, na situação das ocupações e dos moradores de rua aqui na capital, que já são muitos, né? Como é que a Defensoria atua nesse sentido? O que é possível fazer? Então, eu sou defensora dos moradores de rua, eu e o Geórgio, que é defensor da União. Nós fizemos várias... nós participamos de muitos movimentos no sentido de empoderá-los, até porque, assim, existem os que já estudam, por exemplo, na Escola Porto Alegre e que já tem uma certa forma de se manifestar. Então, a gente respeita muito o interesse deles, aquilo que eles gostam, e a gente incentiva e tenta fazer cursos populares e tenta inseri-los para que eles realmente se sintam cidadãos. E isso, assim, já é um grande ganho para nós, tanto para mim quanto o Geórgio. Quando eles estão numa ocupação, a gente tenta ingressar com uma manutenção de posse e tenta mantê-los o máximo que a gente consegue. Hoje, a única coisa que a gente tem conseguido é o assistencialismo, são pessoas que nos ajudam com alimentos e, infelizmente, é só isso que eu tenho hoje. Doações. O Moradia Primeiro, ele não está efetivo ainda, então eu torço muito para que isso aconteça. É uma iniciativa importante, mas nós precisamos que sejam encontrados locadores desses locatários desses imóveis, que a gente consiga encontrar esses imóveis para essa população enorme e que só cresce. Pois é, e é incluído aí também a questão da drogadição ali, essa situação grave que a gente tem de usuários de crack aqui em Porto Alegre, inclusive em regiões específicas, né? O que acontece? O problema é que nós colocamos tudo no grande bolo, né? E aí é muito fácil criminalizar essa população.
É muito fácil, é uma resposta pronta. Eu vou fazer uma remoção dessas pessoas porque eles estão usando droga. Para começar a usar droga não é crime, né? E por que eles estão nessa situação? Porque já é tudo muito ruim. E quando eles estão lá, os que querem realmente só dormir acabam se envolvendo com a miséria e com a violência. Eles não têm para onde se socorrer. E muitas vezes eles se utilizam dos espaços públicos no centro porque eles já compraram briga nas comunidades, porque eles não querem entrar no tráfico. Muitas vezes eles não querem entrar no tráfico. E se eles não entram no tráfico, eles correm risco de vida. Então, quando eles vão para o centro, é para preservar a sua vida e da família. E por isso meu medo é quando há essas grandes remoções, é afogá-los e levá-los para a periferia novamente. Me preocupa muito isso. Que é uma questão muito sensível. Previsto em alguns casos aí que a gente já sabe. Sim, então o que é importante? Acho que é bom deixar pautado que a Defensoria Pública, ela entende o seguinte, que entende a iniciativa da Brigada Militar dessas remoções. Só que é importante que a Defensoria seja intimada antes, previamente, para que nós possamos ir até os moradores de rua e verificar quem quer ir para um albergue, quem quer para um abrigo, qual que é a resposta, tem moradia primeiro, né? Porque essa é a grande resposta hoje do município, é a moradia primeiro. Então, se eu não levar essa resposta para eles, gente, eles são cidadãos. Então, eles precisam de uma resposta, eles precisam saber por que eles estão sendo expulsos, sendo que o caixote é a casa deles. Se o caixote é a casa deles, eles precisam pelo menos de uma autorização judicial para isso. Então, essa questão que eu levo, porque é muito fácil só dizer que são usuários, que são craqueiros, enfim, é muito fácil. Fica simples para o poder público. E ali tem pessoas, seres humanos, e que são nossos irmãos. E que precisam de uma resposta pronta também dos seus direitos. Bom, então, políticas públicas e soluções por parte da gestão municipal se fazem urgentes, na tua opinião? Urgentíssimo, sim. E eu digo, e é em todos os municípios, porque a política de déficit habitacional é municipal. E eu não concordo, vou ser bem sincera. Eu acredito que se colocou muita atribuição para o município e pouca verba. Então, essa resposta, e às vezes se utiliza a violência como resposta, é porque não existe dinheiro. E aí a União não dá esse suporte e acaba engolindo os municípios. E é necessário uma reforma, inclusive, de investimento. Perfeito. Bom, já que nós estamos falando da União, vamos falar então dessa nova lei da regularização fundiária, né? A Lei 13.465 é uma lei de dezembro de 2017. Ela é uma lei muito interessante porque ela regulariza todos os núcleos informais existentes até dezembro de 2016. Então, por exemplo, uma ocupação que já teria um volume grande de famílias, 50, 200 famílias, desde muito tempo, e em dezembro de 2016 ela estava solidificada. São posses velhas, portanto. Há a possibilidade de regularizá-las, desde que haja a possibilidade de conviver com o risco que existe ali. Inclusive, o bem pode ser da União, né? Porque, em tese, bem público não pode ser usucapido. Mas, nesse caso, há a possibilidade de outros institutos. Por exemplo, a concessão real para direito à moradia. E aí vem uma política muito interessante do município aqui de Porto Alegre, que são as cooperativas, em que as comunidades se organizam através de cooperativa e elas podem, elas mesmas, fazer sua autorregulação. Então, eu incentivo muito as comunidades e a Defensoria... Isso é muito interessante, muito né, bom. Isabel? É uma lei que, por mais que ela é muito criticada, em virtude de que há a possibilidade de regularizar, por exemplo, uma área como da Amazônia, que isso é complicado. Uma polêmica muito antiga. Isso é complicado. Há a possibilidade de regularizar para muitas pessoas que não têm condições e que elas querem viver de forma formal e querem pagar por sua casinha. Então, pois é, essa questão da comunidade é realmente muito, muito, muito importante. Assim, olha, é imprescindível. E eles querem se sentir, não querem ganhar nada. Eles querem realmente contribuir.
todas as comunidades que eu participo, eles querem participar desse processo de regulação. Então, é uma lei que veio, assim, com muita gana para que as coisas se resolvam. E eu espero efetivamente que a Defensoria possa atuar em todas as áreas possíveis e trazer todo... Por isso que esse ambiente é tão interessante para nós, para que as pessoas conheçam essa lei e que também elas podem contatar comigo. Eu uso sempre muito minhas redes sociais para isso, para a gente conversar, porque eu sou muito aberta e eu estou sempre disposta a ajudar todos os cidadãos. Então, já está se traçando aí algumas metas por parte da Defensoria para conseguir efetivar essa lei logo. A gente participa do Comitê de Conflitos Fundiários aqui de Porto Alegre e nós temos audiências, até hoje à tarde temos uma audiência e são só para regularizações. Então, o panorama é o seguinte, todas as ocupações até dezembro de 2016 há a possibilidade de regularização. Acontece que há todos esses levantamentos topográficos e as exigências de uma regularização, que elas são um pouco caras. E aí há a necessidade de uma cooperativa dos municípios. Tem uma estimativa, vocês têm um levantamento do valor necessário ou do número também de ocupações? Eu atendo mais de 50 ocupações aqui em Porto Alegre. Mais de 50. Os levantamentos, por exemplo, um levantamento topográfico depende muito da área. E se a área ela é com zona de preservação ambiental, então ela custa um pouco mais caro. Há a possibilidade de conseguir algum convênio com a URGS. Então, é uma lei muito nova e que as pessoas precisam ser esclarecidas. Todas as dúvidas, até para as pessoas terem acesso. Né? Claro, tem que ter a divulgação, né? Isso. Para isso estamos aqui. Isso. Para isso te trouxemos. E por isso que eu fiquei muito feliz de estar aqui. Que bom. Isabel, tem o site da Defensoria, assim, algum link específico, alguma rede social tua que tu queira divulgar justamente nesse sentido da conscientização por essa lei e também outras questões de moradia? Então, eu sou dirigente do Núcleo da Moradia, o e-mail é nudeam, nudeam, @defensoria.rs.gov.br. O meu nome é Isabel Rodrigues Wexel, pode me adicionar nas redes sociais também, eu sempre entro em contato, sou uma pessoa muito aberta e eu sempre acho que a Defensoria é muito mais que uma atividade, ela é uma missão. Então, eu estou sempre pronta. Que maravilha. Vamos repetir o e-mail, então, nudeam, com M. Isso, @defensoria.rs.gov.br e meu nome é Isabel Rodrigues Wexel. Maravilha. Muito obrigada, Isabel. Fica o convite, então, para que retornes aqui para a gente discutir ainda mais essa questão que é bem complexa. Muito obrigada. Muito obrigada. Forcolenho, o que teremos na sequência? Na sequência, Lilian, vamos falar sobre o 5º Seminário de Cuidados Paliativos e o 3º Fórum de Espiritualidade e Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai se realizar, esses dois eventos vão se realizar dia 17 e 18 de agosto no Anfiteatro Carlos César de Albuquerque. Depois dos comerciais, a gente volta. Muito bem, Rio Grande o Movimento está de volta e sempre trazendo uma entrevista que presta um serviço, que traz uma informação e às vezes de coisas e eventos que você talvez nem conheça, nem saiba que acontece, de trabalhos realizados muito legais, bacanas, né? Que eu entrevistando aqui todos os dias aprendo muitas coisas, né? Novas que a gente às vezes nem se dá conta que existem. E uma dessas coisas agora nós vamos falar com essas duas mulheres, duas senhoras que estão aqui, muito competentes, é do 5º Seminário de Cuidados Paliativos e o 3º Fórum de Espiritualidade e Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E esse evento vai acontecer dia 17 e 18 de agosto, agora no Anfiteatro Carlos César Albuquerque. Para falar comigo sobre isso, eu estou aqui com a doutora Lúcia Miranda dos Santos, chefe do Programa de Cuidados Paliativos, né? Ela faz isso desde 1985, nós já vamos falar. E a doutora enfermeira Luciana Desorzi, tá certo? Desorzi? Sim. Então, vamos conversar sobre esta questão. Nós estamos conversando lá atrás das câmeras, porque eu acho que é um exercício muito imprescindível, né? Da gente, entrevistador, tentar entender o processo, porque trazer simplesmente uma questão e começar a fazer pergunta que não leva a nada e a senhora tem que me corrigir. E eu consegui entender, então, o trabalho de vocês, que é muito importante, muito salutar. Que é aquele paciente que está numa doença irreversível, num processo
que ainda precisa de muitos cuidados e num processo de entender toda a situação que ele está vivendo. É isso, doutora Lúcia, me ajude a iluminar um pouco mais. Isso mesmo. O nosso foco são os pacientes em cuidados paliativos que apresentam doenças graves, e não falamos necessariamente de cura, são doenças que potencialmente vão ser incuráveis, porém é um paciente que tem uma expectativa de vida longa, pode ter, e de anos. E necessita de muitos cuidados, muitos tratamentos, em alguma época, alguma situação. E não quer, desculpe eu lhe interromper, que isso é feio, mas não quer dizer que esses cuidados terão que ser internado. Ele pode não, ambulatório. Nós sempre tentamos manter em casa, manter junto com a família e manter o máximo possível da vida como o paciente entende. Trabalham, não é? Passeiam, enfim. Sim. Tudo o que for que qualificar a vida dele. Entendi. Tudo o que for bom para o paciente, tratar sintomas como náusea, vômito, dor, que é um sintoma prevalente, não é? Apoiar nos tratamentos da doença, seja insuficiência cardíaca sem uma perspectiva de transplante, seja um paciente com câncer, não é? E vai precisar de quimioterapia, radioterapia ou grandes cirurgias. E como ressignificar a vida desse paciente, como a família apoiar no cuidado desse paciente, como entenderem também as limitações que vão ocorrer, como o paciente entender essas limitações e, a partir daí, ele começar a ter outros focos de interesse. Entendi. Não é? Ou seja, o que nós queremos? Qualidade de vida, mesmo em pacientes extremamente doentes e que vão enfrentar, com certeza, situações adversas. Quantos pacientes, mais ou menos, nessa situação, o senhor tem números aí no Hospital de Clínicas hoje? Sim, nós temos uma área de internação, que é o Núcleo de Cuidados Paliativos, na nossa unidade Álvaro Alvim, onde nós temos 13 leitos. E isso, vejam bem, eles vão rodando com bastante frequência. Sim. Tá? De nós internarmos... em uma semana nós já demos alta e internamos novos pacientes. Tá? Nós atendemos em consultoria todo o Hospital de Clínicas, desde o berçário até os pacientes idosos. Entendi. Numa média de quase 100 consultorias mês. Tá? E a nossa média de internação de pacientes, nós fizemos um cálculo aproximado de uns 6 meses na unidade Álvaro Alvim, nós internamos 400 e poucos pacientes dessa unidade. Não é? E muitos desses pacientes, eles reinternam, que aí não vão contar, não é? Tudo isso é SUS? SUS? SUS. Tudo SUS. SUS. Que coisa. Nós atendemos em consultoria os cuidados, porque na Álvaro Alvim nós não temos ainda a negociação para termos 1 ou 2 leitos privativos. Sim. Não é para convênio. Então é tudo SUS. E desse grupo, entenda que há uma equipe multiprofissional atendendo esses pacientes. Nós temos psicólogo, nós temos assistente social, a enfermagem, terapia ocupacional, o grupo médico todo, certo. Não é? Fisioterapia, nutricionista, tá? E farmacêutico. E todos nós temos um round semanal, aonde se discute todos os pacientes e aonde cada um desse grupo pode melhorar a qualidade daquele paciente. Ou seja, na nutrição, o paciente não está tolerando, não gosta de alguns alimentos que estão sendo servidos. A nutricionista vai todos os dias saber o que ele prefere. E dentro das possibilidades, nós fornecemos. Mais pastoso, quero mais sopinha, ou eu não quero carne em tamanho grego, eu quero um guisadinho. Muito comum que nos peçam uma polenta mole com um molhinho de carne. Esse é o pedido-chave. Acho que é então, tudo isso ajuda. Eu não estou conseguindo engolir. Bom, então nós vamos fazer por uma outra via, vamos fazer por via parenteral, as medicações. Então, tudo o que ajude. E a família é atendida também. Acho que um ponto muito importante, assim, é que
quando o paciente entra no programa de cuidados paliativos, né, acho que predominantemente o foco está nele. O processo de decisão é completamente compartilhado com a equipe interdisciplinar. Entendi. E nessa questão é que entra fundamentalmente aquilo que o paciente acredita, que lhe dá forças para enfrentar aquele momento. Aí entram os aspectos espirituais, que também vão ser fundamentais no processo de decisão dos seus cuidados. Quando a gente ouve, assim, a espiritualidade, né? E eu, leigo, que estava no assunto, por isso que fui consultá-las ali, a gente conversando, você já remete àquela coisa, ou é espírita, ou é evangélico, ou é católico, é isso que está acontecendo. Não, a espiritualidade, nesse caso, vocês estão abrangendo mais coisas, até aprofundar-se em si mesmo. Exatamente. É uma questão espiritual. Isso, o processo de autoconhecimento, de encontro consigo mesmo, com a dimensão interna que promove mudança interior e que dá significado e propósito para ele continuar vivendo com alegria, com qualidade de vida, tendo potencial para enfrentar uma doença que talvez seja irreversível do ponto de vista da ciência, mas que ele tem uma vida pela frente que pode ser vivida com muita qualidade, com proximidade da sua família e com uma ajuda fundamental das equipes interdisciplinares que atuam no cuidados paliativos no hospital. Eu chamei antes a doutora Luciane de doutora, porque ela tem doutorado em enfermagem, é isso, né? É assim que eu posso chamar? Sim. Por isso que eu gosto de referir. A senhora gastou e se especializou, então eu tenho que lhe valorizar nessa situação. Então, assim, dentro desse processo todo, que o paciente foi para casa, eu vejo que então a família também de um certo aspecto, é treinada para entendê-lo, para compreender essa situação, porque não é um paciente fácil, né? Não. É um paciente que pode mudar de humor muito facilmente pelas dores, pela situação, né? Então, eu vejo que esse corpo todo se preocupa com tudo, não só ele, mas o que está em volta, o que pode... Enfim, muito, muito interessante. Por que eu digo isso? Porque meu sogro faleceu faz um pouco tempo e ele acabou encontrando uma espiritualidade, ele se aprofundou dentro de uma espiritualidade dele, ele via o mundo de uma forma, ele começou a ver de outra, porque eu não gosto aqui de chegar e dizer a espiritualidade tal, porque eu acho que tem que respeitar cada um, assim, até o ateu, né? O ateu, cada um tem a sua forma de enxergar e ver. E ele acabou se encontrando e esse processo, só que não tinha, né? Infelizmente, nesse hospital ele tinha outros tantos bons atendimentos, não tinha esse. A gente sempre sabe que o Hospital de Clínicas é um hospital de muitas referências, né? Mas é muito bom saber que tem coisas tão legais assim acontecendo dentro do hospital. E se ele tivesse isso, talvez fosse... as dores teriam diminuído. Eu estou falando das emocionais, né? Porque ele teve uns choques com as questões emocionais familiares e tal, e a gente apoiou no que pôde, né? Porque eu digo, ele é meu sogro, mas é pai da minha ex-mulher, porque não existe ex-sogro e ex-sogra, né? Até dentro da legislação, né? A legislação não enxerga assim também. Exatamente. Então, assim, ele é uma pessoa que eu adorava muito, um amigo, uma pessoa, assim, querida demais. E, então, se tivesse esse tipo de atendimento, esse tipo de treinamento, eu vejo que vocês fazem um trabalho que ele mesmo vai se encontrando. Vocês estão ali só para amparar, tecnicamente, essa questão, né? E para conhecer profundamente a história de vida desse paciente, para poder ajudá-lo, né? Então, é fundamental, porque a gente sabe que doenças avançadas, sim, causam dor, mas as dores, elas têm, sim, uma dimensão física, mas tem uma dimensão emocional e uma dimensão espiritual. E se nós não aprendemos a conhecer a história de vida desse paciente, vai ficar difícil, às vezes, até mas, de doutora, encontrar um controle. Como é que acontece esse processo? Quem é que conversa com ele? É uma psicóloga? É a senhora? Pode ser a doutora... Para quem ele abriu o jogo. Nós temos quem ele psicólogos junto também. Tá todo mundo treinado assim? Todo mundo. Para quem ele abriu o jogo, entendi. ou ele quiser conversar, ou... A gente sempre às vezes ele se afina com alguém ali que... O técnico de enfermagem, às vezes, que está ao lado, né? É isso que eu ia falar. Então, exatamente. E aí se começa a conversar e trabalhar. Nós temos se conversa individualmente com os pacientes, cada paciente que entra, vamos então falar do núcleo, entra no núcleo, ele é atendido, ele é visto no conjunto, inclusive a assistente social e a psicóloga já atendem. Por que assistente social? Porque sempre a nossa expectativa é de melhorar o paciente e mandá-lo para casa. Sim. E aí nós precisamos ver como é que é o ambiente,
se nós temos algum apoio da rede pública de saúde, ou posto Melhor em Casa, Saúde da Família, que possa apoiar esta família. Vai demandar fraldas, muitas vezes, a alimentação por sonda nasoenteral, são algumas coisas caras que se precisa demandar ao Estado para que eles recebam. Se tem que se treinar essa família, se tem curativo, ou como cuidar de uma bolsa de colostomia, ou enfim. Então, tudo isso vai junto e eles imediatamente já são avaliados para isso aí. Sim. E da parte espiritual, para quem eles abrirem. Tem um momento de escuta em que as famílias são convidadas a conversarem com a enfermagem, assistente social e a psicóloga. E aí eles botam as suas dúvidas, as suas ansiedades, as suas necessidades. Entendi. E o paciente chega para mim e diz, o senhor, como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Opa. O Deus. Deu abertura. Como é que é isso? E eu aproveito. Como é que você vê E lá Deus, vamos lá. Como é que o senhor vê Deus? Como é que o senhor vê a sua doença? E dentro desses pacientes aí já houve, porque assim, os evangélicos, eles têm uma forma de abordagem diferente, né? Mais incisiva, mais personificada e mais... eles abraçam mais o seu seguidor. E eles estão nos presídios, eu vejo eles muito nos hospitais orando. Vem, às vezes, algum outro... Não, eu quero meu pastor aqui, gostaria que a senhora conversasse com ele. Toda a liberdade, e até nós damos preferência para que venha alguém da comunidade. Aqui esse paciente está vinculado. Sim. Porque é onde vai funcionar melhor. Legal. É quem já o conhece. Então vem o pastor, pode vir o rabino, vem o padre, nós já tivemos o espírito, pacientes... Não, então vem algumas pessoas de acordo com a bagagem da crença do paciente, ou seja, ele que vai nos dizer, né? E a gente vai registrar isso em prontuário, quais são os anseios dele, quais são as práticas espirituais que ele realiza e o que ele precisa naquele momento. Então, se ele nos sinalizar que ele quer receber a visita de alguém da sua comunidade espiritual, ele vai receber de acordo com a sua comunidade. Então, e se ele não é de Porto Alegre, né? Nós criamos há alguns anos, né? Porque nós temos muitos pacientes que são do interior e de outros estados, nós criamos um cadastro de instituições religiosas voluntárias. Nós temos 19 instituições cadastradas que nos atendem quando nós ligamos para eles e entramos em contato. Que legal. Quer dizer, então, o trabalho técnico é laico. A senhora trabalha dentro disso. Dá para dizer assim, né? Mas vocês respeitam o que ele traz, a bagagem, como você falou, é uma bagagem. A bagagem né? de crença deles e valores que eles... Poxa vida, é muito bom saber que isso existe, gente, porque a gente não tem noção do dia a dia, né? Que tem profissionais tão qualificados como as senhoras, assim, fazendo esse trabalho, coordenando esse trabalho. Mas o que o fórum vai abranger, então? Ele vai abranger profissionais ou pessoas leigas podem ir lá? Como é que funciona? Sim, em princípio ele é aberto. Por quê? Porque é multiprofissional esse tipo de atendimento. Nós temos através da URGS, no Hospital de Clínicas, no Serviço de Tratamento de Dor e Medicina Paliativa, a qual eu pertenço, nós temos um curso de especialização em cuidados paliativos e dor. E nós já tivemos alunos do direito, porque tem o direito da saúde. Sim. Nós já tivemos veterinários, nós já tivemos as mais variadas possibilidades, não é, de profissionais que são voltados para esta área da saúde. Entendi. Então ele é aberto o evento. Claro que preferencialmente as pessoas que têm mais interesse são as pessoas da área da saúde e de toda a área da saúde, tá? E tem um dos eventos que vai acontecer no sábado à tarde, que é a nossa última palestra, que vem uma colega que trabalha com paliativos em Pelotas, que é a doutora Julieta Fripp, e ela vai apresentar a cuidativa, que é digamos, uma abordagem de cuidados paliativos mais a nível ambulatorial, que dá todo esse suporte para os pacientes, os cuidadores dos pacientes, para as famílias. É muito interessante, ela vem apresentar esse trabalho para nós. Esta palestra é aberta ao público em geral. As pessoas que tiverem interesse, eles vão se apresentar. Claro que a lotação é quando terminou, não vão pagar nada, porque nós sempre temos, todos os eventos que nós promovemos, nós deixamos uma parte do evento para o público leigo.
que se interessar. Claro. Porque isso, como agora acabaste de comentar, nem todo mundo sabe que existe. As pessoas, quanto mais pessoas souberem que existe, mais as pessoas vão cobrar serem bem atendidas, serem atendidas nesse tipo de modalidade. Muito Não bom. é? Porque é de merecimento. Que bom que estivesse nos demais hospitais do interior, né? Fica muito saturado. Nós estamos tentando, sim, colocar isso para todo o máximo possível. Esse isso é um um trabalho objetivo, que né? se faz. E, inclusive, neste evento, na manhã de sexta-feira, vai acontecer uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, lá no evento, que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo de reconhecimento pelo Estado de cuidados paliativos como uma prática de saúde, aonde nós conseguimos, aí com o aval do Estado, ampliar mais ainda esse tipo de atendimento. Ok, então é o 5º Seminário de Cuidados Paliativos, o 3º Fórum de Espiritualidade e Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai se realizar dias 17 e 18 de agosto no Anfiteatro Carlos César Albuquerque. Eu vejo que tem aqui umas taxas, né, de adesão, né? E onde é que nós vamos... aqui nós temos o endereço aqui, informações pelo fone 3359-8090, é isso? Inscrições local agora. E eventos arroba, lá, ó, tá lá na tela, ó. eventos@hcpa.edu.br. Muito obrigado, senhoras, doutora Luciane, com doutorado em enfermeira, a doutora Lúcia Miranda dos Santos, muito obrigado e parabéns por esse trabalho. A gente, como cidadão, fica assim bem satisfeito de ver nossos impostos sendo bem aplicados com profissionais técnicos e dedicados que nem as senhoras. Muito obrigada. E o corpo todo, né? Lógico. Muito obrigada. Agradecemos em nome do hospital. oportunidade. Obrigado. Agora temos mais entrevista com a Lilian Abelim. Lilian. É isso, Forcolém. A gente vai conversar agora com uma fonoaudióloga sobre, não exatamente sobre surdez, mas sobre um distúrbio de que pessoas que parecem que sofrem com a surdez, mas na verdade não é exatamente isso. Você conhece alguém assim? Vá mandando a tua dúvida então pra gente, a gente está ao vivo no Facebook, coloca o teu comentário ali na live, no Facebook da RDC TV Digital, a tua pergunta que a gente traz imediatamente aqui, é depois do intervalo, não sai daí. Rio Grande em Movimento está de volta para falar de um transtorno que talvez pelo nome aí você não identifique, mas agora quando a gente conversar, certamente vai lembrar de alguém. É o transtorno do processamento auditivo central. Aquelas pessoas assim que comumente a gente fala, fulano, tá surdo? Mas a pessoa não tem surdez. Para isso a gente recebe aqui agora a fonoaudióloga Denise Rangel. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom, Denise, vamos começar esclarecendo, né, de que forma nós podemos identificar se um conhecido nosso tem realmente esse transtorno. Eu, de cara, já lembrei de uma pessoa, uma colega nossa, inclusive, que, lógico, eu não vou falar o nome aqui, mas muitas vezes, né, fulana, tu sabe que a pessoa está te ouvindo, mas ela não te responde. Como a gente pode saber que ela tem esse problema ou não? Tá. Bom, o processamento auditivo é o que fazemos com o que ouvimos. Então, não se trata do quanto nós ouvimos, né? Se ouvimos bem ou se ouvimos mal, ou se ouvimos o som agudo ou os graves. É a interpretação, é como nós interpretamos isso, como nós memorizamos, como nós localizamos esse som. E, portanto, sempre essas habilidades que estão relacionadas ao nosso cérebro, que é ele que faz essa resposta, né? É o que faz com que a gente possa verificar se tem uma desabilidade ou não. Então, esta pessoa que tem o transtorno do processamento auditivo central, ela vai ter estas desabilidades e aí vai aparecer coisas do tipo, ela é desatenta porque passou outra pessoa perto, ouviu alguma coisa perto e aquilo que ela estava fazendo e que ela estava ouvindo, ela deixa de ter atenção. Portanto, ela é uma pessoa desatenta, ela acaba sendo uma pessoa que por muitas vezes ela não é compreendida,
compreendida, ou porque nós fazemos uma pergunta e ela nos responde outra informação, né? Também o mais comum é o que a gente diz assim, ó, eu não estou ouvindo muito bem, né? Eu escuto bem, mas quando você fala, eu não consigo compreender o que você me disse. Né? Então, a gente conhece muitas pessoas assim. Também dentro das nossas rodas de amizade, quando se conta uma piada, alguma anedota, a pessoa escuta, ouve bem, mas ela vai conseguir dar uma risada ou sorrir a respeito, ou compreender o que foi feito muitos minutos depois, né? É mesmo? É mesmo. Esse caso também. Também. É o que a gente chama, normalmente, é a faísca atrasada. Não, é o processamento auditivo que demorou para dar uma resposta da habilidade auditiva. Olha só. Também o transtorno do processamento auditivo está muito relacionado aos transtornos de aprendizagem, né? São as dificuldades acadêmicas que acabam aparecendo em crianças muito pequenas, né? Já na fase de alfabetização, e também em adolescentes e acadêmicos, em função dessa desatenção que pode ser dessa desabilidade que está referida ao processamento auditivo central. Perfeito. Bom, tanto no caso das crianças, né, como dos adultos, aos primeiros sinais, assim, identificados, qual é a recomendação? Bom, tem informações importantes, sinalização no caso das crianças, né? Que são históricos de otite de repetição, né? Quando a criança está na época de linguagem, de aquisição dessa linguagem, ela pode vir a ter essa privação que é ocasionada pela otite. Essas pessoas que tiveram um histórico de privação, né, auditiva, elas são sérios candidatos a ter o transtorno do processamento auditivo. Porque esse caminho da audição, desde o periférico até o nosso cérebro, ela acaba sendo comprometida por essa privação. Então, esse é um dos sinais, né? Essa desatenção grande, uma desorganização da pessoa conseguir fazer um planejamento de informações, porque auditivamente ela não consegue colocar em ordem, também é importante. No caso dos adultos, a organização de agendas, né, para que possa eu recolher aquela informação auditiva, registrar e poder planejar e continuar com aquela informação até ter um comportamento adequado. Certo. E quais os melhores tratamentos? Bom, primeiro tem que ser feita uma avaliação do processamento auditivo central, né? A gente faz normalmente uma audiometria para verificar se a pessoa está ouvindo corretamente, porque o distúrbio do processamento auditivo, a pessoa ouve bem, mas ela se acha assim, ó, não estou ouvindo bem, eu tenho surdez, alguma coisa está acontecendo, mas não, ela está interpretando mal aquela informação auditiva que entrou. Então, primeiro, faz uma audiometria, verifica a quantidade de audição, quanto de intensidade ela ouve, e depois são feitas baterias de avaliação do processamento auditivo com sons misturados, com sons em momentos de ruído, para verificar como essa pessoa se comporta com relação àquilo que ela interpreta e àquilo que ela memoriza. A partir disso, na avaliação, a gente vai ter um resultado. Neste resultado, o fonoaudiólogo que for tratar, vai tratar especificamente aquela desabilidade. Se for desatenção, vão ser feitas atividades especificamente para a desatenção. Se for uma questão de memória, uma realização de atividades para memória. Se for uma questão de interpretação e de compreensão daquele som, a mesma coisa. E uma coisa muito comum, que é o que as pessoas pedem para nós, eu não consigo ouvir quando tem ruído ou quando tem muitas pessoas falando, eu não consigo entender o que está sendo dito. Geralmente quem tem esse problema tem dificuldade de realizar atividades onde há muito barulho. Exatamente. Portanto, isso é treinável. A gente faz uma reabilitação, né, dessa via auditiva para que a pessoa, nestas situações, ela possa, portanto, ter uma adequação dessa resposta auditiva. Então, o tratamento basicamente são independente, né, se é memória, se é mais problema auditivo ali, com exercícios, a base de exercícios. Então, medicamentos, não? Não é medicamento, né? Não é medicamentoso. Claro que antes de tudo isso, ela vai passar por um otorrino e se tiver alguma questão que interfere nessa via auditiva, que não propriamente o de rede, o otorrino vai fazer o tratamento medicamentoso. Mas é basicamente uma reabilitação dessa via auditiva,
com atividades, né? E com essas atividades dentro da rotina diária do indivíduo. E é muito confundido com déficit de atenção também. Como o paciente pode diferenciar? O déficit de atenção já é bastante falado nas redes, né, de comunicação. Então, normalmente, o público tem um maior entendimento do déficit de atenção e hiperatividade. Mas os sinais são basicamente os mesmos, né? Eles são duas patologias que são comórbidas, né? Comorbidade quer dizer assim, não se sabe o que causa o quê, né? Mas elas existem em comum acordo nas diversas atividades do dia a dia. Então, esta avaliação do processamento é que vai te determinar se realmente tu tem uma desabilidade em alguma área, em alguma parte dessa via auditiva. Acontece muito em função da comorbidade de se ter o déficit de atenção e de ter o distúrbio do processamento. Então, se trata medicamentosamente o TDAH, mas se deixa de fazer a reabilitação da via auditiva. Portanto, acaba que o resultado desse paciente não é tão adequado quanto aquele se a gente pudesse ver que tem uma dificuldade de habilidade auditiva. Pois é, aí fica mais complicado, né? Quais seriam as tuas recomendações, principalmente na infância? A questão da infância ela é bem importante, né? Ela aparece nesses sinais. A primeira coisa é verificar se a criança teve alguma privação auditiva, como, por exemplo, a otite. Realmente, a otite média é uma questão que aparece muito na infância. Verificar se essa criança já tem uma desatenção, né? Verificar se em início de idade escolar e na própria educação infantil, se ela apresenta esse sintoma, assim, de estar desatenta, de não compreender nunca as informações, de se dar orientações, uma ou duas orientações, pedir para que ela faça e ela não conseguir realizar, né? Porque provavelmente essas questões elas vão seguir com ela e ela vai ser um adolescente ou um adulto que vai ter essas restrições. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ouvimos aqui a fonoaudióloga Denise Rangel, que também é especialista, também na área da educação, também atua nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais entrevistas e com cultura aqui para você. Não sai daí. O Rio Grande em Movimento está de volta e a gente está ao vivo aí no Facebook. Coloca a tua pergunta e o teu comentário, o teu oi ali na nossa live RDC TV Digital, também o teu questionamento aqui para os nossos entrevistados. O nosso assunto agora é sobre um projeto interativo, sensorial de terror chamado Casa do Medo. Eu estou bem curiosa para saber o que é. E para isso a gente recebe aqui a Juliana Rutkowski, que é bailarina, e o Newton Gaffré Júnior, também bailarino, que vão nos contar do que se trata Casa do Medo. Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia, obrigado. É um projeto recém-criado, ele já existia, como é que ele surgiu? A Casa do Medo surgiu no ano passado, numa iniciativa um tanto quanto despretensiosa. E acabamos, o nosso diretor, enfim, a Macarenando acabou descobrindo aí um nicho de mercado, né? Pessoas muito interessadas em consumir esse tipo de entretenimento, assim. E de lá para cá já fizemos 5 edições diferentes. Essa é a nossa quinta edição. Essa é a nossa quinta edição diferente de Casa do Medo. Sempre diferente Sim, uma da outra. Porque a Macarenando, ela tem uma parceria com a Casa Cultural Tony Petzold, que fica na Cristóvão Colombo, em frente ao Shopping Total, é uma casa colorida, quem passa por lá não tem como não ver a casa. E a primeira Casa do Medo iniciou por como diz? Uma iniciativa de parceria, assim, né? Com a casa. Foi realmente despretensiosa, foi um susto muito positivo, foi um susto muito bom, mas foi um susto, assim, a gente não esperava que tanta gente fosse consumir. Tanto que a primeira se chama apenas Casa do Medo. Sim. A partir do momento que a gente lançou e funcionou e a gente descobriu que tinha muita gente buscando esse tipo de entretenimento de terror imersivo, que tu é participante ativo nessa experiência, nesse jogo,
Depois disso, sim, aí nós fizemos uma edição Halloween, que foi na Zona Sul de Porto Alegre. Nós fizemos a edição no verão agora, edição Cativeiro. Agora, maio, nós fizemos a edição Detetive, inspirado no jogo Detetive. Olha, que bacana. Foi bem interessante e cada uma delas é diferente. A gente modifica a casa, nós mesmos nos modificamos. E nós somos... atores, bailarinos dentro dessa experiência. Então a gente tá lá, a gente tá junto com as pessoas, a gente encosta no público, a gente se comunica com o público. Assusta o público. E o Detetive, jogo de tabuleiro aí, né? Super famoso de suspense e tal. Sim. E nessa edição, então? É uma mescla de dança com teatro, é exatamente isso? Quais são os elementos que tem no espetáculo e qual foi a inspiração dessa vez? Isso é bem interessante porque a gente não chama realmente de espetáculo, a gente chama de uma performance. Perdão. Mas essa ideia que tu traz de elementos cênicos é bem interessante pra gente, porque a gente usa da dança, a nossa experiência em dança... corpo, com essa questão de movimento, a gente usa isso tudo para criar os climas de suspense, para criar os sustos, né, para criar corpos, enfim, a gente também não pode dar muito spoiler aqui, mas toda a bagagem que a Macarenando tem, né, a partir do seu elenco, que é então constituído de atores e bailarinos, justamente contribui nesse momento de criar essa experiência imersiva para o público. Que dessa vez é a Casa do Medo, edição Cegueira, que a gente inicia o nosso trabalho estudando, inclusive, o livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Então, como é essa experiência de tu entrar numa casa que tu não conhece e passar 1 hora sem ver? Então, esse é o princípio, esse é o estopim. Isso, a partir da privação de um dos principais órgãos, né, da nossa contemporaneidade, que é a visão. Se tu não tem a visão, o que é que acontece, né? E daí, em cima disso, as pessoas vão se deslocar pela casa, acontecerão coisas, claro, tudo com muita segurança, que esse também é o nosso trabalho, é oferecer um entretenimento onde a gente possa possibilitar que o participante não precise se preocupar com outras coisas além do estar lá, fazer o que lhe é pedido, descobrir o que lhe é pedido. O resto é com a gente. Então, questão de segurança nessa casa, a gente tá focando bastante nisso, assim. Que bacana. E do livro, vocês pegaram basicamente essa ideia ou tem mais algum elemento que dá para contar? É que acaba sendo uma coisa que anda junto, assim, sabe? Tu vai lendo o livro e tu vai lendo coisas que te chamam a atenção e não aplicar o que está no livro literalmente. É um trabalho de referência, assim, só né? uma Ele serviu como referência. Isso, mas então, essa sensação que ele descreve no livro é muito interessante. Como a gente pode fazer isso aqui na Casa do Medo, que leve a pessoa para essa sensação descrita no livro? Só que aí a gente modifica o modo de fazer. E tem toda essa questão também do que são os medos contemporâneos, né? Isso. A gente explora bastante isso, a gente se dedica a pesquisar bastante isso. Faz parte das pesquisas do grupo, assim, né? Da Macarenando. Entender o que é esse medo, né? Se tu não tem a visão, medo de quê? É medo de violência? É medo de assalto? É medo de ficar sem o celular? É medo de ficar sozinho? É medo de ficar sozinho? Sim. Medo de perder o celular. Exato. Então, tem todas essas questões que estão nas nossas pesquisas e que a gente, enfim, joga isso tudo dentro dessa imersão. Para possibilitar, a partir do terror, que a pessoa tenha uma hora de um entretenimento divertido mesmo assim, entende? Que as pessoas saiam da casa gostando de ter ido lá. Apesar e não só... Exato. Apesar do maior susto da vida, elas saem com uma experiência positiva, assim. Sim, para quem gosta do gênero, né? Certamente sempre vai ser uma diversão, né? E para quem não gosta também, ou já leu Saramago até... ou, enfim, tem curiosidade, também é uma boa pedida, né? Para quem gosta também de dança,
confiança e desse tipo, né, de performance também é uma boa dica. Vamos então fazer o convite para o público, né? Porque já tá chegando 17, 18 e 19. Exato. Na Casa do Medo, edição Cegueira, na Casa Cultural Tony Petzold, na Avenida Cristóvão Colombo, número 400. São 8 sessões diárias. As sessões iniciam às 19 e terminam a última sessão começa às 2 da manhã. Olha, as sessões são de hora em hora, né? Então a gente faz uma sessão das 19 às 20, 20, 21, 21, 22 e aí das 2 às 3. Termina às 3 da manhã. Até às 3 da madrugada. Isso. Então, para aumentar ainda mais o terror, Os realmente ingressos vai estão, até de madrugada. Os ingressos estão super escassos, bem limitados. Então, a maioria das sessões, porque o que acontece é cada grupo, cada sessão tem no máximo 13 participantes. Ah, tá, é limitado. Então são grupos pequenos, mas assim, para os 3 dias a gente tem bem pouca possibilidade. Então quem tiver interesse pode acessar no Facebook a página da Macarenando Dance Concept, ou então a página da própria Casa do Medo, né? Ou se não, o evento no Facebook também, Casa do Medo, edição Cegueira. Muito obrigada, sucesso então Obrigada. em mais uma edição. Muito obrigado também. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fica aí. Muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta e agora, Lilian, o assunto é o esporte, o internacional, e o Cadu está aqui. Tudo bem, Cadu? Tudo bem? Lilian, como vai? Essa Tudo bem? Do esporte. Deixa eu também argumentar, Lilian. Essa é a bandeira do divino. Ô, Cadu, você sabe, você é um especialista nisso, sou fã de você e do Rogério Amaral, vocês Então, o recíproco é verdadeiro também. Eu sou fã de vocês também. Vamos trocar figurinha? Vamos trocar figurinha. A gente tem que valorizar o que é nosso. Evidente. Né? Você é nosso. O fato é que o Inter deu um 3-0 bem dado no Fluminense e hoje é um dia de mais festa para o Internacional, porque está chegando o Guerreiro aí. Não tenha dúvida. Nós estamos no Rio Grande Movimento aqui, né? E hoje o jornalismo esportivo também está em muito movimento. O Internacional hoje apresentou, chegou a Porto Alegre, inclusive a gente tem as imagens da chegada nele no aeroporto Salgado Filho, grande movimentação. Olha só, o torcedor colorado foi esperar. Lá ele não deu nenhum tipo de entrevista, foi apenas, né, cumprimentado por alguns torcedores. Eu acho que tem a imagem dele vestindo a camisa, chegou com uma camisa Internacional e recebeu diversas camisas também dos torcedores. E aí o famoso bumbo, né? O famoso bumbo também que ele fez questão de colocar, bater o bumbo, tá aí, ó, essa chegada dele. Festão, isso na pista na pista do aeroporto, até porque ele saiu de um ônibus em direção ao Beira-Rio, onde já está lá, ele está sendo apresentado a um grande número de torcedores. Olha, é público de jogo de futebol, essa movimento tá aí, ó, aí ele dando autógrafo já aos torcedores colorados. Teve apenas esse contato lá no aeroporto Salgado Filho, esse foi o contato com a torcida, vestiu a camisa colorada, saudou o torcedor colorado. Eu quero saber se essa chegada, o Guerreiro, qualifica o Inter ainda mais como candidato a campeão brasileiro. Não tem dúvida, não tem dúvida. A contratação dele é nesse sentido. Tanto é verdade que foi escolhido ontem a camisa de número 79. O que significa a camisa 79? Foi o último ano que o Internacional... Próximo ano, são 39 anos que o Internacional não conquista um campeonato brasileiro. Conquistou de lá para cá, Copa do Brasil, foi bicampeão de Libertadores, um Mundial Interclubes, mas o Campeonato Brasileiro, um título inédito adquirido em 79, que nenhum clube tem, ou seja, o Internacional é tricampeão brasileiro invicto no ano de 79. Então, a camisa 79 foi escolhida exatamente tendo como essa referência o Inter, que hoje é, sim, um candidato ao título brasileiro. E isso aí se ficou mais saliente, inclusive, com essa vitória que fizesse referência na última segunda-feira, vencendo o Fluminense no Maracanã por 3-0. O Internacional vem se qualificando na competição e vem se candidatado, e hoje é um sério candidato, sim, ocupa a 3ª posição no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do líder São Paulo, a 2 pontos do líder, do vice-líder Flamengo. O Internacional tem esse jogo às 11 horas no próximo sábado contra o Paraná, que é o líder, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Internacional, numa combinação de resultados, inclusive, pode terminar a rodada como líder no campeonato. Então, o jogo é lá? Não, o jogo é aqui no Beira-Rio, 11 horas do Beira-Rio, contra o Paraná, que teve o seu técnico demitido, vem sem técnico. O Internacional com toda essa expectativa aí fazendo um grande campeonato, crescendo na competição. Olha, vai faltar lugar no Beira-Rio. Mas que reviravolta, hein, Cadu? Exatamente, Lilian. Vejam só o que é o futebol.
O Internacional, no início da competição, era apontado o campeonato que o Internacional ia participar, porque vinha de uma segunda divisão que nem o título chegou, né? O título foi conquistado pelo América Mineiro, o Internacional ficou no foi vice-campeão, iniciou esse ano o Campeonato Brasileiro com a expectativa qual era? Não, o Internacional, o campeonato é não ser rebaixado, é fugir do rebaixamento. Os mais otimistas do Internacional, inclusive o próprio D'Alessandro, diziam: olha, vaga na Sul-Americana é título para o Internacional. Só que cresceu na competição, isso tem muito mérito do técnico Odair, que conseguiu dar uma mecânica de jogo, um sistema de jogo que o Internacional não tem desde o tempo do Diego Aguirre, quando o Internacional teve a última participação em Libertadores da América, quando foi eliminado numa semifinal. E o Odair, que não era um técnico assim, que podia, dos técnicos famosos, dos muito cascudos, né? E hoje, e ainda por incrível que pareça, ele conseguiu dar uma mecânica de jogo, um sistema de jogo internacional, e ainda por quê? Porque ele não tem o marketing, não tem a grife, mas todo esse mérito desse momento do Internacional deve-se ao técnico Odair Helma. Eu só quero saber, o Guerreiro tem condição física é sábado o jogo do Inter? Domingo, 11 horas. Será que vai entrar como titular? Já vai treinar, ele ficou aí, ele participou de Copa do Mundo, né? Ele participou com o Peru na Copa do Mundo. Ele estava nessa condição aí, desse efeito suspensivo em relação ao doping. Como é que você vê o time de frente com o Guerreiro agora ali? É um time que cresce muito, vai crescer muito. Com quem ele vai, com quem você acha que vai compor ali? Com o Potker e com o Potker, eu não sei quem é e com o Nico. O Internacional passa a ter um dos melhores ataques do futebol brasileiro, com o Nico jogando o que está jogando, o Potker voltou a marcar gols, e com ele, porque ele é um jogador, além de um centroavante, além de ser um jogador finalizador, é um jogador que faz muito o pivô, ele segura muito a bola para aqueles que vêm de trás. Essa é a característica do Guerreiro. Ele marca gols e também tem essa característica aí de fazer o pivô, fazendo que os jogadores de trás se aproximem. Então, ele vai acrescentar muito, porque o time adversário também, olhando para ele, ou seja, tem uma certa preocupação, né? Os zagueiros ficam presos dentro da área, se preocupam com ele. Então, ele é um jogador aí que... Claro que o futebol, olha, tem aquelas suas peculiaridades, né? Mas pode daqui um pouco não dar o resultado que o torcedor espera, que a direção espera. Mas essa contratação mostrou a grandeza do Internacional. O Internacional voltou ao time dos grandes. E essa contratação não é só para agora. O que o Inter está pensando? Já no próximo ano, que certamente o Inter estará na Libertadores do próximo ano. Que bacana, hein? Como disse a Lilian aqui, reviravolta. Um time que todo mundo dizia, tem que segurar para não cair de novo. O futebol é assim, ó. É a frase que dizia o Branco, lateral Branco, isso é a frase do filósofo Branco. O futebol é que nem viaduto, um dia por cima, um dia por baixo. Um dia por baixo, outro dia por cima. As filosofias do futebol são incríveis. Nós daqui a pouco vamos entrar ao vivo lá do estádio Beira-Rio, vamos mostrar imagens. Parece que nós já temos imagens do Guerreiro lá pelo estádio. Daqui a pouco... Tá chegando? Olha aí. Olha, essa é a sala de imprensa, ó. Sala de imprensa onde ele dará a coletiva, né? E aí, sendo apresentado oficialmente aos torcedores colorados, ele já deve, inclusive, certamente ele deve dar uma passada, porque a informação que se tem é que são quase 2.000 pessoas lá, de torcedores colorados, uma grande movimentação no estádio Beira-Rio, onde ele será, né? Ele será apresentado em estilo contratação do futebol europeu, né? Com muita festa, com fogos, enfim, e depois ele vai considerar essa coletiva. O D'Alessandro fica cada vez mais distante desse time aí? Eu acho que o D'Alessandro, ele tem muito a colaborar com o Internacional ainda. Esse momento já mostra que o Inter não é mais dependente do Alessandro, mas ele ainda com todo o nível dele, com toda a categoria, com todo o futebol, e ele mesmo está entendendo, né? Um jogador que tem uma certa idade, está se encaminhando para o fim de carreira, mas não tem muito acréscimo a dar ao Internacional, se não com titularidade, mas em determinados momentos do jogo, onde precisa cadenciar o jogo, onde tem que botar o pé em cima da bola, certamente ele vai. E ele é um líder também, ele é um líder dentro de campo e um líder fora de campo. A importância dele com o grupo é fundamental. Tanto é verdade, olha, aí já tem a imagem, ó, tá aí o presidente, tá lá o presidente Marcelo Medeiros, tá ali o Guerreiro ao lado do presidente, o Melo, vice-presidente de futebol, e lá na ponta o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Internacional,
que teve grande responsabilidade nessa contratação foi o Rodrigo Caetano, que é um grande gestor de vestiário, é um homem que tem um grande conhecimento de futebol, é um homem que tem muito conhecimento em negócio do futebol. Ele foi diretor executivo do Flamengo, foi diretor executivo do Vasco, ele iniciou a sua carreira no Grêmio. Rodrigo Caetano, e foi como eu, é um profissional, ele é um profissional e um grande profissional hoje. E o Internacional, ou seja, também a participação dele como gerência de vestiário passou, a partir desse momento, também a crescer. O Pedro está ao vivo aí, vamos falar com o nosso repórter. Pedro, pode falar aí, Pedro. Cidade Colorada, um sonho antigo nosso, da diretoria. Um sonho antigo do nosso torcedor. Estamos ouvindo aí o presidente, estamos dizendo que nós estamos ouvindo o presidente falando. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Forcolém. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha direto do nosso canal RDC TV, canal 24524 da NET. A gente está aqui onde é apresentado Paulo Guerreiro, que acabou de chegar na coletiva de imprensa. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã, onde ele foi ovacionado por toda a torcida do Inter. Ele usou a camisa do Inter, tocou o bumbo. O Guerreiro foi ovacionado e agora está sendo recebido na coletiva de imprensa. Vamos acompanhar um pouquinho. Esse desempenho é fruto de trabalho de todas as áreas do clube, do departamento de futebol, da comissão técnica, do grupo de jogadores. E eu vou lembrar aqui uma frase que o Roberto Melo disse após a vitória contra o Fluminense na última segunda-feira. O grande craque do Inter hoje é o grupo de atletas. E hoje a gente está dando, com a chegada de Paulo Guerreiro, um salto de qualidade nesse grupo, e eu tenho certeza que ele vai ser protagonista nessa história. Paulo Guerreiro, seja muito bem-vindo ao Esporte Clube Internacional. Bom, boa tarde a todos. Como eu digo sempre quando venho aqui apresentar algum atleta, é uma satisfação sempre muito grande, né? A gente vem aqui realmente com a satisfação de apresentar um atleta para o nosso torcedor, que é aquilo que de mais importante o clube tem, que é a sua torcida. Então, fico sempre muito satisfeito quando a gente procura trazer qualidade para o nosso grupo, que já é um grupo forte, equilibrado, qualificado, que vem aí nos colocando aí na briga do campeonato, um grupo extremamente competitivo. Então, hoje também, muito satisfeito, feliz em conseguir, como disse o presidente, concretizar, né, esse sonho antigo nosso, de trazer o Guerreiro para ser mais um guerreiro aqui, entre outros tantos. E quando a gente faz uma contratação, e uma contratação da importância que é o Guerreiro, são vários fatores, né, que a gente leva em consideração, mas especificamente nós, o departamento de futebol, né, Rodrigo, a gente tem aspectos específicos, né, quando a gente chega a um consenso entre direção, executivo, comissão técnica, todos os departamentos do clube de análise, para dar esse passo na hora de trazer um jogador. Então a gente está muito tranquilo e tem uma convicção muito grande do que o Guerreiro pode nos dar, porque quando a gente vai analisar, por exemplo... Muito bem, nós estamos assistindo aí já a coletiva de apresentação do Guerreiro no Esporte Clube Internacional. Que coisa bonita, nossa RDC ao vivo, Pedro Oliveira lá fazendo o seu trabalho, parabéns a toda a equipe, valeu Pedrão. Vocês acompanharam agora a coletiva de imprensa, um pedacinho onde falou cobertura completa no jornal, porque o nosso tempo aqui infelizmente está se esgaçando aqui. Nós temos ainda o secretário de Segurança do Estado, que já está aqui conosco. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Cadu, finalizar então é isso, festa. Daqui a pouco teremos todo esse material nos demais jornais à disposição. Fique ligado na nossa RDC, né? E hoje também tem jogaço à noite, né? Jogo histórico, Grêmio e Fluminense, jogo que vale a vaga para a semifinal
da Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui em Porto Alegre, 1-1, como a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, o Grêmio com uma vitória simples estará na semifinal. Um empate significa que teremos decisões nos pênaltis. Ok. Cadu, muito obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Lília. Vou te comentar a Lília também, né? Não só a tia. Que é isso? Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na volta, o secretário de Segurança do Estado conversando conosco. Já voltamos. Um dos melhores da... Então, também ficamos muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta ao vivo pela RDC TV para 27 cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O assunto agora é que foi aprovado pela Assembleia Legislativa na tarde de ontem, o projeto do Executivo que cria o programa de incentivo ao aparelhamento de segurança pública do estado. Para conversar conosco o comandante da Secretaria de Segurança, da Segurança como um todo do estado, César Schirmer, secretário de Segurança. Tudo bem, doutor? Tudo bem, César? Tudo bem? Te ver. Parabéns pelo Seja programa. Bem-vindo. Parabéns pela TV. As instalações são bonitas aqui, né? Lindas, eu tive na abertura aqui, realmente, primeira linha. Secretário, o que significa essa aprovação agora pela Assembleia desse projeto? Bem, isso tem muita relevância por duas ou três razões que eu quero tentar rapidamente citar. Primeiro, a insegurança e a violência têm uma dimensão fantástica, uma coisa terrível. Isso é uma tragédia que está se abatendo sobre o nosso país. Os números são terríveis, né? O ano retrasado, 55 mil homicídios. Esse ano passado, 63 mil. Isso é mais do que a soma de homicídios de 150 países do mundo. Então, isso tem uma dimensão que a gente às vezes nem percebe no dia a dia. Não é mais a violência com o indivíduo, isso é uma afronta ao Estado brasileiro. O que tem em xeque é o Estado brasileiro. Nós estamos indo no caminho da Colômbia, do México, do Bolívia, Paraguai, se não enfrentarmos realmente este problema da insegurança com todas as forças de forma integrada, União, Estado, município, sociedade civil organizada e cidadãos. Então, esse é o primeiro ponto, a dimensão do problema, o desafio que temos pela frente. A segunda questão é que não existem recursos vinculados orçamentariamente para a segurança pública. Na Constituição Federal tem para saúde e educação. Os municípios, os estados, a União tem a obrigação de gastar X% do seu orçamento para educação e para saúde. E segurança não tem nenhuma obrigação. Aliás, nem Ministério da Segurança tinha. Tem Ministério do Esporte, mas não tinha segurança. Segundo aspecto disso é que tem leis de apoio ao esporte, leis de apoio à cultura. Não tem nenhuma lei de apoio à segurança pública. Tem lei de apoio à cultura federal, lei de apoio a esportes federal, estadual, municipal. Não tem nenhum lugar do Brasil lei de apoio à segurança pública. Então, diante dessas duas questões, escassez de recursos, dimensão do problema, nós entendemos fundamental buscar alternativas a essa realidade. E uma delas foram ações legislativas e administrativas do governo do estado, no sentido de envolver a sociedade civil. Primeiro, lançamos o SIM, Sistema de Segurança Integrado com os municípios. Segundo, lançamos um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, redução do ICMS de doações para a segurança pública. O absurdo antes era o seguinte: se um cidadão, uma empresa, seja quem for, quiser doar um bem para um carro, para a Brigada Militar ou para a Polícia Civil, além de comprar e doar, ele tem que pagar o ICMS. Absurdos, né? Sim. Além de dar o bem, tu tem que pagar o imposto para o beneficiário do bem que tu estás doando. Agora está isento. Agora está isento. E agora, este projeto, eu fiz toda essa introdução para chegar no projeto. Esse projeto, ele é muito relevante. Primeiro, ele é pioneiro, é vanguarda no Brasil. É o primeiro projeto no país de uma lei de esporte, uma lei de apoio à segurança pública. E como é que funciona isso? O cidadão deve, vou citar um caso concreto, um exemplo que as pessoas possam compreender bem. Deve R$1 milhão de imposto, tem que pagar o mês que vem, R$1 milhão de reais de ICMS, ele paga 950 mil em dinheiro para o Tesouro Estadual, para a Secretaria da Fazenda, e 50 mil reais, 5% do valor devido a cada mês, ele pode, ao invés de pagar em dinheiro, entregar em bens.
veículos, armas, câmeras de vídeo monitoramento, coletes e quais bens? Bom, nós, num processo de conversação, tem um conselho técnico, discute com o eventual doador e estabelece, olha, queremos isto ou aquilo para tal ou qual lugar, para tal ou qual tarefa. E além desses 50 mil reais que ele tem que dar em bens, é claro que tem regras, enfim, notas, avaliação do bem, essa coisa toda, mas além disso, ele tem que colocar em cima dos 50 mil, 10% em prevenção para a segurança pública. Conscientização relativamente à droga, esclarecimento de crianças, jovens, tem programas de prevenção nessa área. Então, esse é um programa muito bom, ele é pioneiro no Brasil. A nossa estimativa é que o mundo empresarial mobilizado, isso poderia render à segurança pública investimentos da ordem de 100 milhões de reais, num primeiro momento, se o mundo empresarial se mobilizar nessa direção. E isto pode também render para a prevenção. Prevenção é o trabalho de conscientização da sociedade, sobretudo de crianças e jovens. Mas o Instituto Floresta há pouco doou, né, uma série de equipamentos. Sim, eles doaram 14 milhões. É bacana aquilo ali, hein? 14 milhões. Isso é o Rio Grande do Sul que a gente, enfim, sempre está dizendo que tem problemas, aquilo aqui acolá, então isso é um aspecto muito positivo. Esse projeto, ele é uma construção coletiva, né, do governo do estado, a Assembleia Legislativa, o mundo empresarial. Pessoal, realmente é um benefício fiscal, não é benefício. As pessoas vão pagar os 100% do ICMS e mais 5% sobre a parte que vão doar para... Fazer uma doação para o Estado, então, que vai voltar para a sociedade. Porque às vezes eu vi uma crítica, não, mas isso aí é bom para empresário. Não é bom para empresário, isso é bom para a segurança pública e é bom para todos. Sim. Né? Você vai pagar os 95% do imposto em dinheiro, 5% em bens, em cima dos 5% mais 10% para prevenção. Então, você vai pagar mais. Mas ser o envolvimento da sociedade civil, do mundo empresarial na segurança pública. Então, realmente isso é muito bom. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma empresa lá, estou devendo esse valor que o senhor falou e eu posso pegar 50 mil, então, e fazer essa doação. Só esclarecer, não é dívida para trás. Não, se tu é devedor do ICMS, se tu negou lá atrás, se tu está devendo que tu não pagou lá atrás, não é isso. É a partir de hoje, o imposto que você vendeu lá, comercializou, tem que pagar o imposto. Então, este imposto que você vai pagar mensalmente em cima da comercialização dos teus produtos, deste imposto, você pode tirar uma parte. Duas perguntas. Não é para trás, tem nada a ver com sonegação, com dívida, nada disso. Primeiro, eu sou empresário lá, que então vou pagar meu imposto e tenho 50 mil dentro desse imposto que eu devo, 50 mil eu posso retirar dali e eu quero doar então em armas, uma viatura de repente, algumas armas ali. Primeiro, eu não posso, quem vai comprar isso é o Estado, como é que eu faço essa doação? Não. Como é que quem faz isso? Quem vai comprar é o empresário. Então, mas como é que eu vou comprar armas? Não, desculpe, depende do que vai comprar. Veículo pode comprar, arma tu tem que ter uma autorização do Exército, mesmo nós quando compramos temos que ter mas aí eu vou ter que ir atrás disso? O Instituto Cultural Floresta nos doou mais de 1.200 armas dessa empresa austríaca, como é o nome? A Glock? Da Glock e da Taurus. Eles fizeram tudo, inclusive a autorização do Exército. Por isso que essa instituição é vanguarda também, o Instituto Cultural Floresta. Segunda pergunta, eu moro em Novo Hamburgo, eu quero doar essa viatura. Essa viatura ficará em Novo Hamburgo ou essa viatura será doada por Estado? Eu vou ver essa viatura rodar? Isso é uma coisa muito importante que você está perguntando. Por que razão? Porque historicamente, e a experiência que eu tive na Secretaria de Segurança, é que os municípios doam os bens, né? Prefeitura, cidadãos, empresas, CONCEPRO, que é o Conselho de Segurança. Eu fui presidente do CONCEPRO dos municípios, que é muito bom essas instituições. Elas já existem há muito tempo e nós estamos ativando e reativando e trabalhando com elas. Inclusive no Conselho do Fundo Comunitário, que também foi criado para receber recursos, né? O cara quer evitar a burocracia das armas, então doa o dinheiro e nós compramos as armas. Então, nessa organização, essas organizações, elas podem sentar conosco e dizer, olha,
eu quero doar um carro para a Brigada Militar de Novo Hamburgo. Então nós vamos ver se a Brigada Militar de Novo Hamburgo tem essa carência e se tiver, nós assinamos um documento formal, não é mais uma ação entre amigos. O município está lá, dá lá para a Brigada, entrega o carro lá. Não, isso é formal, então é um documento. Porque se não tivesse documento, passa o prefeito, muda o empresário, muda o comandante da brigada, o Estado não sabe da doação, tem um carro lá, vai lá, puxa esse carro, leva para outro município que tem carência. Eu lhe digo que eu fui presidente do Concept em Novo Hamburgo, quando a gente fazia uma doação, o que você, o empresário mais cobrava, tá, mas vai arrumar a viatura tal, essa viatura vai rodar aí? Vai rodar no bairro aqui, vai rodar no bairro que a gente está doando? Isso tem toda a razão. Então, aí nós sentávamos, fazíamos uma reunião com o comandante da brigada, olha, você vai garantir que essa viatura vai rodar no bairro lá? Sim, sim. E sempre dentro mas antes era de boca, entendeu? Era um compromisso. Aí muda o comandante, muda o presidente do Concepro, muda o prefeito, muda não sei o quê. A viatura já tá perde a memória. Perde a memória. Agora é documento. Então. Documento. Quer dizer, documento formal, prévio. Certo. Porque a possibilidade é que o Concepro, por exemplo, pode comprar os equipamentos e nos doar. A outra possibilidade é colocar o dinheiro no fundo comunitário e nós compramos. Certo. Este fundo é um fundo comunitário, ele é indisponível, ele não entra no Caixa Único. O Estado não pode pegar esse dinheiro, nenhuma hipótese. Isso é importante. Ele é previamente acertado com a empresa ou com a instituição que vai doar, que vai doar o bem, que vai entregar o dinheiro, e é assinado. Aí o Estado compra e cumpre aquilo que está no compromisso formalmente assinado e previamente. Para encerrar, eu gostei muito da sua fala desde do começo da secretaria, que o senhor falou sempre dessa integração de todos, envolvendo a sociedade, órgãos e também envolvendo guardas municipais, que pela lei 13.022, a lei federal, elas podem se capacitar e andar armadas e tal. E ontem mesmo, né, já vemos várias guardas aí na região metropolitana trabalhando em conjunto, não afetando as ações de um no outro, né, e a brigada aceitando essa situação. Nós estamos vendo cada vez mais se especializando. E ontem, uma grande apreensão em conjunto com a Polícia Civil, que vinha investigando o caso lá, quase 800 toneladas, 800 quilos, né, de droga, né? E junto com a guarda, com o cachorro farejador da guarda e a Polícia Civil. O senhor fica feliz vendo essa integração, que é uma coisa que o senhor ditou lá no começo? Muito. Eu realmente fico extremamente feliz, porque quando nós assumimos a Secretaria de Segurança, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema geral do polícias no mundo inteiro, e não é só da polícia, enfim, as instituições. Muitas pessoas acham que o poder público é um arquipélago, um conjunto de ilhas, e não é. Nós temos que trabalhar juntos. A população quer resultado, não quer saber se é a prefeitura, se é o Estado, se é a União, se é este ou aquele. Então, nós advogamos desde o começo esta integração. O absurdo que antes, as guardas não tinham nem acesso às consultas integradas. Sim. Que é para saber a placa do carro, se o fulano de tal é foragido. Eu me lembro que o senhor defendeu que tivesse. E Novo Hamburgo, nós lançamos o SIM, que eu falei, Sistema de Segurança Integrado com os Municípios. A guarda de Novo Hamburgo já tem acesso às consultas integradas. Então, o que aconteceu em Novo Hamburgo, estou dando um exemplo. Em Novo Hamburgo tem que acontecer em todo o Rio Grande do Sul, porque é injustificável que o Rio Grande do Sul tenha 38, 40 guardas municipais, 4.500 pessoas, e essas pessoas não trabalham em conjunto conosco. Havia resistência do nosso lado. Sim. Acabou. Temos que trabalhar juntos. É guarda, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, sociedade civil organizada, os concepros, prefeituras. Aí muita gente pergunta, mas por que prefeitura? Porque quem é que cuida da iluminação pública? Não é a prefeitura? Bandido gosta de escuridão. Uma cidade mal iluminada ou mal urbanizada é tudo que o crime quer. Sim. Então nós temos que trabalhar também junto com os municípios. E essa grande conquista lá de Novo Hamburgo é resultado dessa integração. Então estamos de parabéns. Comunidade de Novo Hamburgo, o Estado, a Guarda, a Brigada, enfim, as instituições e ontem se de Gravataí, somando no combate ao crime. E ontem em Gravataí. E ontem também nós iniciamos um curso para as guardas municipais do Rio Grande do Sul, é um curso que nós estamos dando na Secretaria, sobre a inteligência.
inteligência policial, sobre como é que as guardas podem agir na questão da informação e da inteligência. Isso é muito importante e nós estamos avançando forte nessa direção. Secretário, muito obrigado. Nós já temos que passar o programa aí pro Virando o Jogo. O Rogério Amaral vem aí falando também do Guerreiro, do Internacional. Muito obrigado por o senhor comparecer aqui, vir dar essa satisfação. Gostaríamos de ter o senhor em outras oportunidades aí, que tem outras coisas que a gente pode sempre vem conversar aqui, né, e tal. Parabéns a ti, Forcolém, parabéns ao programa. Obrigado. Parabéns à RDC TV. Eu, na medida das minhas possibilidades, eu sou teleouvinte de vocês aqui, gosto muito. É bom ter uma televisão voltada às questões locais, com espaço para a gente dialogar, conversar e encaminhar alternativas. Parabéns, sucesso a ti, ao programa e a TV, que vocês tenham uma vida próspera, contínua e de qualidade como tem até esse momento. Obrigado, secretário. Secretário de Segurança do Estado, César Schirmer, esteve conosco. Nós vamos ficando por aqui no Rio Grande Movimento. Vem aí o Virando o Jogo, como eu falei, amanhã às 11 da manhã, eu e Lilian Aberim estaremos aqui te esperando. Um grande abraço, até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.